vai apresentar. Acho que agora vai, a tela inteira. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que foi que falou. Não, ninguém falou nada por enquanto. Deixa eu fechar aqui. Bom. Tela inteira. Permitir. Vai mudar em algum momento aí para vocês. Assim, ó, eu espero, né? Espera só um pouquinho aqui. Tem um probleminha técnico aqui. Deixa eu só resolver. 1 minuto, tá? A gente começa. Gente, peraí, tá difícil porque o negócio tá travando muito. No caso, o navegador. Deixa eu só diminuir aqui o... Porque senão eu mudo para o outro, mas só um minuto. Me dê em 30 segundos. Oi? Voltamos, tudo normal. Já espero que vocês estejam... Estão me vendo bem agora? O som tá bom? Só confirme para a gente começar aqui de vez. Porque já estamos 5 minutinhos atrasados. Tem alguém que entrou? Vamos lá. Tranquilo, Elisana, obrigado. Tive que mudar de navegador. Fui lá, estava no Chrome e fui para o Mozilla. Porque estava bem ruim, estava travando demais. Acho que agora está melhor. Pelo menos para mim não está travando mais tanto, né? Bom, como diria o professor Girafales, dizia eu que na aritmética, né? Para quem conhece a citação do Chaves, vocês estão vendo a minha tela aí? Só confirmem comigo, por favor. Aparece a tela toda para vocês aí? Porque aí eu quero continuar a falar e aí eu preciso só dessa confirmação. Alguém pode falar se está aparecendo, se mudou a tela? Não, professor. Eu vou apresentar de novo, aí vai mudar, aí vamos lá. A tela inteira.
eu tenho que mostrar a partir disso, né? Porque tem coisa que eu tenho que mostrar, o vídeo e tal. Agora vai mudar, possivelmente, e aí eu vou digitar aqui uma pessoa e aí vai aparecer um bando de imagens. Apareceu imagens aí do Freud? Só para confirmar para mim, por favor. Apareceu. Pois é, dizia, antes de sair e voltar, eu estava falando que existem duas dimensões, né, psicológicas, né? A questão existe a dimensão pessoal, intrapessoal, né, e interpessoal. O cara que elabora as questões da psicanálise e ajuda a entender as questões intrapessoais, mas também interpessoais, até porque o pessoal de recursos humanos, das questões que trabalham com essa administração de pessoas, o Freud ele é muito lido, né? O Freud ele é um psicanalista médico, né, inicialmente, né, austríaco, judeu, inclusive, que depois vai até ser perseguido também pelo preconceito que existia na época. Ele vai elaborar as teorias psicanalíticas, né, que vão ajudar a explicar como funciona a mente humana, né? Depois a neurologia, a neurociência vai desenvolver e vai ajudar muito a psicanálise e outras áreas do conhecimento a entender como a gente funciona. E uma das teorias do Freud que explicam a questão da mente humana é exatamente essa daqui. Isso aqui é uma metáfora para entender a nossa mente. Então, existe aí um iceberg, né, no mar, o iceberg é um pedaço de gelo, está sendo usado como metáfora, que tem as três divisões da nossa mente, né, segundo Freud. O que é a parte dela, né, formada pelas três, chama-se ego, superego e id. O que é o ego? O ego é você, sou eu, né? É a sua personalidade. O superego são as relações interpessoais, é o outro. É o que você aprende ao longo da vida, são as regras, é a moral, é a ética. E o id são os desejos ocultos, ou é aquele eu que você esconde até de você mesmo. Então, a mente humana, segundo Freud, se divide assim. O que é consciente nessa mente humana? O ego e o superego. Então, o seu eu, né, a sua personalidade, ela é consciente, na maior parte, né? Veja que uma parte dela está inconsciente. Então, o que está abaixo da água é o inconsciente, aí tem o pré-consciente, que é antes do inconsciente, e o consciente. O superego também, ele é uma parte consciente, né? Pré-consciente e inconsciente. E o id é totalmente consciente. Então, o id são aqueles desejos estranhos, aqueles sonhos estranhos que você tem, aquelas forças ocultas na sua mente, né? Então, inclusive, essa outra imagem ajuda a explicar. Então, o id fala, eu quero isso. Aí vem o id, né, que é o desejo que está ali em você. Aí vem o ego, o superego fala, isso não está certo. Ou seja, as regras sociais. E o ego fala, acho melhor ter cautela e me conter. Ou seja, nós sempre vamos ter essas várias possibilidades, esses desejos diferentes, né? A nossa vida, desde criança até morrer, é uma luta eterna entre id e ego superego. O ego e o superego em conjunto, lutando contra o id para poder se comportar. Então, é por isso que às vezes a gente tem aqueles pensamentos estranhos, a gente tem ações que a gente faz sem pensar. Às vezes é quando o nosso inconsciente, nosso id, os nossos desejos profundos, eles aparecem. E essa aula de hoje vai caminhar um pouco por essas questões mais comportamentais, do ponto de vista coletivo, individual. Por isso que eu falei relações interpessoais e relações intrapessoais, porque a gente está tratando dessas relações interpessoais e a humanização do cuidado, né? Cuidado de si com o outro e o cuidado baseado no relacionamento. O ser humano é um animal social. Essa frase ela é muito ligada a esse contexto, né? A gente é animal, vocês sabem disso, né? O ser humano é um animal. Só que nós somos um animal, em parte, conscientes. Diferentes animais irracionais, que não têm consciência dos seus atos, o ser humano tem consciência praticamente de todo o ato que ele tem, do que ele fala, do que ele faz. Então, a nossa luta diária é contra a gente mesmo. Todos os dias a gente acorda e já está lutando contra os nossos próprios desejos, contra as nossas próprias atitudes. Então, é importante a gente, pouco a pouco, ir diminuindo essas tensões entre o que eu quero de verdade e o que eu posso fazer na vida. Porque o que eu quero de verdade nem sempre é condizente com o que a sociedade permite
e com que os ambientes que a gente caminha permitem. Então, existe sempre essa luta entre o eu, os meus desejos, e a sociedade que eu vivo, os ambientes que eu circulo, as pessoas com quem eu me relaciono e os limites impostos pela cultura, pela ética, pela moral e por todos os processos da vida da gente ao longo do tempo. Então, quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, isso fica muito mais explícito, porque é onde acontecem muitos conflitos, é onde acontecem muitos problemas com outras pessoas, e qualquer relação, na verdade, não é só ambiente de trabalho, sala de aula também, especialmente uma sala presencial, né? Só uma pergunta para você, para a gente começar esse bate-bola aqui. Travou aqui. Vamos lá. Volta. Uma pergunta para vocês. Deixa eu só voltar para a sala para ver vocês aqui. Vocês, enquanto turma, já brigaram entre si? Eva, a gente está tratando sobre relações interpessoais e intrapessoais. As relações que a gente constrói no dia a dia, as relações que a gente constrói da gente mesmo com o outro. É uma questão mais comportamental, né? Deu para entender, mais ou menos? Uma pergunta para toda a turma. Ao longo desse tempo que vocês estão juntos, né? Claro que esse ano é complicado porque a porção presencial foi quase colocada para zero, né? Só o primeiro mês que foi presencial. O primeiro mês e meio, na verdade. Vocês já tiveram conflitos na sala de vocês? E que tipo de conflito foi esse? Como é que vocês resolveram ou não resolveram? Alguém pode se dispor a lembrar disso e passar para a gente? Professor, eu acredito que o que houve em sala de aula não foi, vamos dizer assim, um conflito. Foi apenas um desentendimento, mas que com conversas foi resolvido. E eu acredito que onde tem o convívio de pessoas, sempre há esses desentendimentos. Mas foi por causa de que o conflito? Pode falar? Ou é muito pessoal da turma? Não, é questões de conversas desnecessárias. Entendi. Aí teve algum embate na hora, assim. Quem mediou o conflito? Quem mediou o conflito foi uma conversa franca que o professor Douglas teve na sala. Entendi. O que ele colocou? Se estendesse o problema, ele teria que entrar com medidas. Aí foi quando as pessoas conversaram entre si, se resolveu e pronto. E todo mundo continuou vivendo, convivendo em harmonia. Usando uma metáfora, o professor Douglas atuou como o superego da turma de vigilância em saúde. Ele foi o sujeito que falou, as regras são essas. Ele impôs ali a questão da regra social. Ele atuou como superego. Nessa questão da disputa aí de conversa, estava em choque o superego e o ego das pessoas. Quando eu falo ego, a gente tem uma ideia de ego enquanto a coisa é egocêntrica. Não, o ego é a personalidade. Na psicanálise, o ego é o eu. É a mesma coisa. Então, quando o eu fala mais alto, sempre vai ter choque. Ou seja, quando eu quero mais do que o outro, vai ter choque sempre. É por isso que, quando a gente vai ver daqui a pouco, o processo de negociação e de construção de pontes de diálogo é fundamental para qualquer relação, especialmente relações de trabalho, para evitar que haja conflitos, né? Então, por exemplo, já meio que comecei a fazer algo parecido, essa pequena dinâmica aqui, né? Quando alguém toma alguma atitude que te prejudica, e eu pergunto para a turma toda, não é só para a Raimunda não, porque eu tenho muitas pessoas presentes aqui. Sai correndo para reclamar com a primeira pessoa que aparecer na sua frente, deixa para lá, procura conversar com a pessoa antes de se queixar com alguém, fazendo com que ela compreenda que não agiu corretamente. O que vocês fariam, pessoal da vigilância? Quando alguém prejudica vocês reclamam para a primeira pessoa que aparece, deixa para lá, ou procura conversar com a pessoa que vocês tiveram um problema? O que vocês fariam numa situação como essa? Eu quero que todo mundo participe, viu? Bora lá, quem está presente aqui hoje, ó, tem a Dione, Eliane, a Elise, Elisana, Eva, Giovanildes, Irislene, Jamile, Maria, Nayana, enfim, pessoal, vamos lá, abra os microfones, digitem. O que vocês fariam numa situação como essa? Imagina estar no ambiente de trabalho e aí alguém faz alguma coisa com você que foi errado. Você vai conversar com a primeira pessoa que aparecer para jogar para ela esse problema? Você vai deixar para lá esse problema ou você vai buscar
conversar com a pessoa que resolveu dentro do limite da ética e do respeito mútuo para poder resolver. Qual seria a solução? Dione, você abre o microfone aí. Bom, professor, oi. Professor, Vamos lá. A Dione abriu, aí, Elisana, depois você fala. Pode falar, Elisana. Dione. Pode falar. Oi? Elisana, então, já que a Dione não quer abrir, pode falar. Pois é, professor, a gente, assim, né, se fosse no caso comigo, eu ia observar o jeito da pessoa, né, que tem aquelas pessoas estúpidas, ignorantes, que se acha dona da verdade, né, então, no meu caso, se fosse com uma dessa, eu nem falaria nada, a melhor opção seria ficar calada, né, porque tem gente, às vezes... Mesmo que você tivesse com razão? Mesmo se eu tivesse com razão, porque assim, a gente acaba se estressando mais, porque tem pessoas que não querem nem ouvir, né? Para ele, mesmo ele estando errado, ele tá certo. Mas imagina você no trabalho, imagina aquela situação dessa no trabalho. E aí a pessoa vai fazendo isso direto. Não é ruim acumular esses problemas? O que você acha? Aí, professor, o senhor sabe que a gente convive com várias pessoas, então o que vale é o que os outros vê, né? Vamos supor que a pessoa está me prejudicando, ou então está falando mal de mim. O que importa é o que os outros estão vendo, não o que estão falando, né? Uhum. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas só que dependendo da situação, pode ser uma situação que fuja do controle. Imagina, o caso de assédio moral, por exemplo. Porque existem dois tipos de assédio, assédio moral e assédio sexual. Tu falando assédio moral, que é aquele assédio que a pessoa te persegue no trabalho diariamente. Deixar para lá é complicado. Conversar com a pessoa... Não, isso aí o senhor tem razão, tem algumas exceções, né? Vamos supor que a pessoa está me prejudicando, ou então está causando mal para mim. Eu vou atrás do meu, né, de me defender, eu vou atrás, do meu direito. Uhum. Eu não vou ficar calada. Mas, assim, em relação Então, assim... isso aí que você falou, isso aí é verdade. É importante todo mundo saber as regras do ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho vai ter que ter regras. Por exemplo, o que eu falei semana passada, o código de ética é a base das relações interpessoais no trabalho. Se as pessoas não estão seguindo o código, estão agindo de má fé, estão fazendo coisa errada, a gente tem que, e se a gente está sendo prejudicado, ou a gente viu algo de errado, a gente tem que usar a lei. É claro que há casos e casos, né? Tem momentos que a gente realmente precisa caminhar de outras maneiras, no sentido de resolver, às vezes, na conversa. Mas caso não, a gente vai usar o código ou as leis para que isso ponha um ponto final. Eu vou passar as duas próximos slides, porque basicamente é uma repetição do que a gente já começou a fazer aqui, né? Falar de conflito, né? De as questões do que aconteceria, né? Então, por exemplo, os 5 pilares do relacionamento interpessoal, isso no ambiente de trabalho, na escola, nas relações que a gente constrói no dia a dia, os pesquisadores da área dos recursos humanos, o pessoal que trabalha com a administração de pessoas, eles apontam que existem basicamente 5 elementos que são importantes para a gente poder exercer no dia a dia, seja na repartição pública, né, ou na empresa privada, dentro das salas, dos ambientes que nós circulamos nestes locais. O autoconhecimento, né, ou seja, a relação intrapessoal, você, a questão da empatia, a gente vai ver cada um desses pontos a partir de agora, tá? A assertividade, a cordialidade e a ética. Então, esses 5 pontos que a gente está elencando aqui já são colocados pelos pesquisadores, por quem trabalha com essa área, né? O pessoal da psicologia, o pessoal da sociologia também. A gente está aqui dizendo o seguinte, ó, a gente precisa, é um exercício diário, a questão da prática social e do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento aí? É você se conhecer a si mesmo. E essas outras 4 coisas, a empatia, assertividade, cordialidade e ética, são do nível interpessoal. O primeiro é o nível intrapessoal de você, e os outros 4 são do nível interpessoal. Só podem acontecer quando tem outras pessoas. Vamos tentar entender o que cada um desses pontos. Ética, acredito que a gente não precisa muito bater sobre isso, porque a gente já viu isso desde o começo, foi a primeira aula, inclusive. Mas vamos focar nesses pontos aí de autoconhecimento, e aí, que é a questão intrapessoal, empatia, assertividade, cordialidade
que são as questões interpessoais, né? Então, em relação à questão do conhecimento, do autoconhecimento da existência, nosso slide ele tem que exibir esse vídeo, ele não pode não exibir, ele não tem essa opção. Vamos lá, voltar aqui, vai, slide, por favor, não dá problema não. Ele devia apertar e exibir. Ai, gente, tem dia que esse negócio é muito complicado. Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu vou ter que abrir um por um separado, na verdade. Ele devia aparecer isso daqui quando ele está sendo exibido maior, mas ele não está aparecendo. Acho que ele vai abrir aqui de lado no navegador. Professor. Oi, pode falar. Nem como o senhor voltar no slide aí. Acho que é um negócio quando a pessoa fala mal. Tá, eu vou abrir aqui de novo porque ele fechou, tá? Só um minutinho. Vou parar a apresentação porque ele travou. Deixa eu voltar aqui para ele. Já vou abrindo. Pode fazer um comentário que você quer fazer. Qual seria? E eu, enquanto você está falando, eu vou abrir ele aqui. Que o senhor fez a pergunta, eu tinha lido ele, né? Aí o senhor fez a pergunta, só que é assim, em todo local de trabalho, em ambiente de trabalho, a maioria das brigas, a maioria das discussões são por causa porque um fala mal do outro, não tem? Sim, e geralmente não tem motivo algum, às vezes é inveja, às vezes é ciúme, porque o outro é mais competente, né? E assim, é uma coisa que pode ser resolvida, ou então uma coisa que a pessoa ali não aguenta, né, ver o outro crescendo e acaba inventando conversa, falando mal. E aí assim, pelo que eu vivi já assim, né, que a melhor coisa é a pessoa ficar calada, porque, assim, enquanto tem um destruindo a gente, falando mal, tem várias testemunhas olhando o nosso potencial, né? Agora... Mas às vezes ficar calado não é aceitar muita coisa errada também, não? Estou tentando abrir o slide de novo, pessoal, que deu uma travada legal. Pode falar. Aí é que tá, o senhor já pensou se o senhor fosse comprar todas as brigas por causa de fofoquinha, conversinha? O senhor ia sair como barraqueiro? Então, mas... Não é só, eu entendo o que você está querendo dizer, mas é uma questão interessante que você está colocando. Às vezes essas brigas acontecem por falta de uma orientação, porque todo ambiente de trabalho, seja público ou privado, é importante sempre, quem está na gestão, organizar momentos. Primeiro, apresentar as regras do jogo e dizer, é como o juiz que pega o capitão de cada time, chama no começo do jogo, apresenta as regras de modo geral, faz o sorteio lá da bola e começa a partida. Quando a gente está no ambiente de trabalho, é importante que a gestão, a liderança, isso seja privado ou público, seja uma pessoa comprometida em explicar as coisas, como funciona, e possibilitar momentos onde cada uma das pessoas vai poder saber as regras do jogo e poder depois colocar em prática as relações, né? Nos pontos que a gente vai elencar aqui ao longo dessa aula, a gente vai perceber muito sobre isso, né? A questão de que é importante a lógica da empatia. Eu vou já conseguir abrir o slide de novo, só que eu vou abrir o vídeo por vídeo, né? Porque se eu abrir no slide vai travar e vai cair. Eu vou começar a apresentar. E aí, a gente precisa instaurar em qualquer ambiente de trabalho uma cultura do respeito, uma cultura da participação e do respeito, porque senão vai virar o Deus nos acuda. Eu vim de um ambiente de trabalho bem doentio, lá no IFAM, né? É um ambiente que não tinha uma qualidade boa, né, de trabalho e existência, eu errei aqui a palavra. Não tinha e tinha muita briga, nossa, era horrível. Faltava essa questão da proximidade. Eu vou mostrar um vídeo agora de um filósofo, né? É o Casa do Saber. Esse aqui é um canal onde a gente tem vários cursos online, e eles botam pílulas dos vídeos que eles disponibilizam. Eu vou falar, esse primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, a gente vai falar das questões mais que você colocou, Elisana, mas a gente vai focar agora nas pessoas, né? Em cada um de nós. A questão do autoconhecimento, da dimensão espiritual da existência.
A questão espiritual aqui está muito fora de lugar, é a questão do eu, né? Vamos ver o que o Luiz Mauro fala pra gente. Provavelmente, o bem mais precioso que a gente tem na sociedade moderna seja o tempo. Talvez, junto com a informação, o tempo seja aquilo que mais nos é tirado, mais nos é cobrado e mais nos é exigido. E junto com o tempo, vai embora também uma das dimensões mais importantes da nossa vida, o contato com você mesmo. Em geral, para você saber quem você é, para você ter uma ideia de quem você pode vir a ser e de quem você foi, você precisa de tempo para reflexão. A filosofia não é difícil, mas a filosofia é dura, porque ela nos coloca cara a cara com uma série de coisas que a gente não gostaria de ter que ver. Por exemplo, o fato de que muitas vezes nós não temos tempo para cultivar a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente. E aqui eu falo alma, distante de qualquer sentido religioso, mas no sentido daquilo que está além do nosso cotidiano, a nossa mente, a nossa vivência interior, que muitas vezes nós perdemos. Para isso, nós precisamos de um tempo que, mesmo nas horas de lazer, nos é tirado. Um dos maiores filósofos do século XX, chamado Theodor Adorno, nos lembra, num texto maravilhoso chamado Tempo Livre, que hoje em dia nós estamos tão pressionados pela maneira como nós administramos o nosso tempo, que o nosso tempo de trabalho não é para nós. Mas muitas vezes o nosso tempo livre também não é para nós. Então nós aguardamos o feriado com toda a força para em seguida nos prendermos no engarrafamento no feriado. Ou ficarmos esperando longas filas para entrar no lugar. E aí você percebe que até o seu tempo de diversão ele é tão dividido e compartimentado quanto o seu tempo de trabalho. Isso faz com que nós percamos o tempo mais importante, que é o tempo da vivência e da reflexão. O tempo para você se perguntar quem é você, o que você está fazendo da sua vida, como é que você está vivendo, como você pode viver melhor junto com os outros. Em geral, nós esperamos chegar ao momento da crise, o momento do problema, para fazer essa reflexão. Em geral, aí já é tarde demais. O que a filosofia nos recomenda é que uma vida interior plena é uma vida de reflexão plena, uma vida na qual você se dá o direito de rir, o direito de chorar, o direito de ter os seus momentos de alegria, de felicidade, tanto quanto os momentos de tristeza e, por que não, de solidão, mas também pensar no que a sua vida tem de potencial. Para isso você precisa de tempo. Para isso é necessário você ter um momento de introspecção, algo que é cada vez mais raro na nossa sociedade. Vários autores, como o filósofo polonês Zygmunt Bauman, nos alertam para a existência de tempos que nós precisamos preencher com a gente, ficar sozinho com a gente. Isso não é errado. Isso não significa que você não gosta dos outros. Ao contrário, para você viver bem com os outros, em primeiro lugar, antes de conhecer o outro, é preciso que você saiba um pouco mais quem é você. E isso não é de uma hora para outra. Isso não é em nenhum momento que você vai falar, nossa, vou agora pensar na minha existência por 5 minutos. Pronto, já sei que não. É um movimento constante. É lembrar, e é isso que a filosofia nos lembra, que a reflexão é uma das condições existenciais do ser humano. Nós temos a razão justamente para a gente poder se conhecer um pouco mais. Não no sentido de que a gente vai abandonar as emoções, vamos abandonar os sentimentos, o afeto e tudo mais. Muito ao contrário. É justamente porque a razão nos dá alguma vantagem que nós podemos nos conhecer e saber o quanto nós somos seres afetivos, emocionais e, por que não, seres também dotados de inúmeras capacidades que a gente pode colocar à disposição na vida plena com os outros. Eu estou aqui para convidar você. Bom, terminou aqui a fala do Mauro. Pessoal, alguém entrou aqui, deixa eu só abrir a porta, permitir. Então, a reflexão que esse cientista social, né, professor da PUC de São Paulo, traz para a gente é o seguinte: nossa sociedade, ela tem tirado da gente até o tempo que a gente teria para pensar em nós mesmos. A mãe, ou o pai, né, a mãe de família, que tem uma vida pesadíssima cuidando da casa, dos filhos, tem que trabalhar, ela não pode nem sentar à noite um pouco para descansar, e não é somente descansar, e pensar sobre si. A vida dela é como se ela fosse sugada totalmente pela família, pelo trabalho, e ela quase que se anula. O pai que trabalha em 2 empregos, ou trabalha o dia todo, não consegue nem sentar com os filhos para conhecer os filhos de fato, e não consegue pensar em si. A nossa vida tem sido feita hoje para que a gente não tenha tempo de fazer nada.
no sentido de pensar na gente. E ele dá um exemplo aí que até mesmo nos feriados a gente perde tempo. Por exemplo, final de ano, que é um momento de feriado, quem mais as pessoas não podem nem conversar, porque está trabalhando, fazendo comida para fazer uma ceia, por exemplo. Ou então, um feriado, que ao invés de você estar descansando e estar pensando em si, você está viajando, você está saindo, está arrumando a casa, está fazendo coisas. Então, a gente precisa sempre organizar nossa vida para ter um tempo para pensar na gente mesmo. E não é ser egoísta. Quando a gente tira um tempo para refletir, para projetar nossa vida, para programar, deixa o filho de lado, deixa o marido de lado, deixa a esposa de lado, deixa a família de lado. Guarde um tempo para si. Esse tempo é preciosíssimo para você se conhecer, saber os seus limites, saber os seus problemas internos, você colocar o espelho na frente, quando eu falo espelho, né, no sentido metafórico da coisa, para você se ver e saber quem você é. Eu tenho certeza que muita gente não sabe as próprias capacidades que tem, porque não está refletindo. Então, o autoconhecimento é uma prática importantíssima. Ele falou uma coisa interessante. Tem gente que só vai pensar nisso quando está em momento de crise. Aí desenvolve ansiedade, desenvolve uma síndrome do pânico, aí vai buscar ajuda psicanalítica. O primeiro psicólogo que deveria existir na nossa vida somos nós mesmos. A psicanálise ela não pode ser só feita com o psicólogo. A reflexão, a autocrítica, a construção de planos de vida, ela tem que ser feita por nós, inicialmente. Inclusive, não é nenhum demérito no psicólogo. A gente tem no Brasil uma cultura de medo, de preconceito contra psicólogo e psiquiatra. Esses profissionais são importantíssimos para a saúde das pessoas e a gente não tem que ter medo de procurá-los quando a gente precisa. Mas a gente não pode só procurar eles em momentos de crise, né? Para poder a gente não chegar a essas crises, a gente precisa sempre fechar aquele laço que está, dar um nó naquele laço que está desatado. Às vezes só falta isso na nossa vida. Então, guardem um momento para si, usem esse momento para se conhecer, para conversar consigo mesmo, deixa de lado os problemas, deixa de lado aquelas coisas urgentes da família, porque muitas vezes você está fazendo tudo por todo mundo, mas está esquecendo do principal, de você. Então, é importante que você reserve um momento para si. Guarde essa frase. Reservar um momento para si, para poder refletir. Porque só a partir de você saber os seus limites é que você pode conversar com as outras pessoas. Que aí leva aos outros pontos que a gente vai analisar nessa aula. Então, o autoconhecimento passa por esse caminho, né? E aí a gente vai tratar da questão da empatia, que é o primeiro passo da lógica da relação com o outro. E para poder analisar isso, eu vou usar a fala do professor Leandro Carnal, que é um historiador, mas também palestrante, onde ele fala o que é empatia, como é que a gente pode exercitar no dia a dia. A empatia é algo essencial para a gente poder desenvolver uma habilidade de relacionamento com as pessoas. Vamos ver o que ele diz aqui. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou. Isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos. Porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam atrás mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil nós tocamos mais do que na Europa.
É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana, que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros, com frequência, conversam com os outros, tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós, brasileiros, tocamos muito. Empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Dessa relação geral empática. Tratou Aristóteles no único livro que recebe o nome do seu filho, Ética Nicômaco, no qual ele diz que exatamente a ética, o comportamento, serve para tornar as pessoas educadas para o bom e para o belo, e para a harmonia social. A ética é o exercício de profissionalizar a empatia, de forma a torná-la apta a entender o outro. Mas nós temos um defeito nesse campo. Nós entendemos a grande ética aristotélica, a ética política, a ética no topo da pirâmide, como a ética que deve ser cobrada. Nossos políticos são corruptos. O Brasil é governado por uma elite de canalhas que rouba a pátria e ainda debocha da nossa indignação. Mas nós temos uma dificuldade estrutural de perceber a pequena ética também prevista por Aristóteles, que leva um nome simpático. E essa pequena ética é a mais empática de todas, e ela se chama etiqueta. Etiqueta é a percepção do outro no espaço imediato. Etiqueta não é saber onde eu colocarei garfos e facas. Isso é frescura de classe média emergente. Etiqueta não é onde vai o guardanapo. Se, como eu escrevi num artigo, eu domino todos os talheres, o uso correto da lavanda, e domino a diferença entre os copos para um vinho da Borgonha e um vinho de Bordeaux, e não trato bem o garçom, eu aprendi tudo que é idiota da etiqueta, e não aprendi o que é essencial, que é o respeito ao outro. E o respeito ao outro não é ao outro superior, entre aspas, ao outro que pode revidar, mas o respeito é mais visível ao outro que não pode revidar. É exatamente o que me serve, ou aquele que é meu funcionário. Ou seja, ética das grandes relações humanas que envolvem o bom e o belo, aristotelicamente, e etiqueta das pequenas relações. Aristóteles não diz, mas eu vou aplicar um pouco a teoria de Spinoza e vulgarizá-la um pouco. Etiqueta envolve 4 fórmulas mágicas fundamentais, com a qual eu resumo toda a questão do espaço do outro. Com licença, por favor, me desculpe e muito obrigado. O Karnal, ele coloca a questão da empatia na lógica da ética, da etiqueta, né? Etiqueta aí como código de conduta do dia a dia, do respeito mútuo. Isso é o primordial para a gente poder exercitar a empatia. Quando você abre o espaço e fala muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, desculpa. Quando você usa algumas palavrinhas que são mágicas, você abre portas com o outro para poder dialogar com ele. Então, quando você passa a respeitar o outro, tomando ele como um sujeito, um humano, a gente está exercitando exatamente esse aspecto do ponto de vista da etiqueta e da empatia. Em suma, é isso que ele está querendo colocar. Então, empatia é o exercício de pensar no outro enquanto um sujeito, um ser humano, um indivíduo presente que pode fazer com que a gente melhore. O Brasil sofre muito uma grave crise de empatia. O brasileiro, de modo geral, ele não é muito empático. Ser simpático é uma coisa, a gente até é, mas a gente não acaba não sendo empático. O brasileiro quer porque quer que todo mundo pense igual. O brasileiro mede o mundo a partir das próprias visões. Ele esquece que o outro tem uma visão diferente. Então, a gente tem que parar de querer fazer com que o mundo seja igual a gente. O mundo é plural. Você nunca pode dizer que o cara muçulmano ele é errado porque ele pensa diferente de mim. Não, ele pensa diferente de você. Apenas isso. Então, a gente precisa levar em conta
que no dia a dia a gente vai ter pessoas diferentes da gente, que a gente vai ter comportamentos diferentes, a gente vai ter visões de mundo diferentes, mas tudo tem que ser pautado pela ética e pelo respeito pelas regras sociais. Deu para entender o que seria empatia, pessoal? Só para a gente ir adiante. Exerça a empatia com o professor. E responda a pergunta. E aí, povo, alguma dúvida sobre empatia? Raimunda, você abriu o microfone aí, pode falar. Eu entendi. Eliane, entendeu? Raimunda. E aí, pessoal, tá tranquilo? Alguma dúvida até aqui? A gente falou sobre autoconhecimento e empatia. Oi, Elisane. Sem dúvidas, até agora tá dando de entender bem. Tranquilo. Então, a gente viu o autoconhecimento, que é um ponto, né? A empatia, só um adendo. A gente, se a gente for observar, a gente está numa luta diária contra a própria barbárie dentro da gente, né? O ser humano, a gente nunca é racional o tempo todo. Então, essas questões colocadas aqui é um processo de educação diária. A empatia é um processo que tem que ser cultivado diariamente. Não é só, tipo, é ser empático, não é assim. É um processo educativo. Tudo que a gente está colocando aqui é um processo que tem que ser cultivado no dia a dia, é educativo. O autoconhecimento, a empatia, a assertividade são elementos importantes, né, do cultivo do trabalho. O outro ponto é uma questão comportamental. E aí vai a gente do comportamento, né? E aí é uma escolha de atitude que a gente tem que fazer no nosso dia. Pode ver que muitos dos vídeos que eu estou trazendo para cá são de canais que trabalham com a filosofia e com a psicologia. É porque exatamente essas duas áreas, a psicologia e a filosofia, e a sociologia também, que destrincham esses comportamentos pessoais e coletivos. Então, esse aqui, por exemplo, é de um canal de psicanálise, né? Ele está dizendo que existem 3 formas de comportamento. Comportamento agressivo, comportamento passivo e o comportamento assertivo. Vamos entender como é que funcionam esses 3 elementos, né? E ver qual que seria o melhor da gente ter no nosso dia a dia. Seja no trabalho, né? A gente está tratando da disciplina de ética profissional, ou seja nas relações pessoais de modo geral. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... O estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações, ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidades no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Falam em um volume que todos escutem, mantêm uma postura tranquila e respondem de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração.
Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim o resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação, que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas. Mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequências vocês teriam com isso. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor. Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos três estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade, curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo. Então, olha só, eu vou ser assertivo com vocês. Por exemplo, eu gosto muito da turma, mas eu acho que ela não participa bastante. O que eu posso fazer? Por que isso acontece? E o que vocês podem fazer em relação a isso, pessoal? Isso foi uma fala assertiva. Eu usei o contexto da sala para poder falar. Eu vejo que poucas pessoas participam, mas eu acho que isso pode mudar. Qual o problema de não participar? Coloquem aí vocês e sejam assertivos e assertivas. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, é a questão da internet, né, professor? Sim, eu entendo isso. Que dificulta demais. Então, a gente que às vezes usa a internet de dados e até o próprio Wi-Fi, né? Então, é bem complicado. Para a gente tá tendo essa questão das atividades e aulas por videoconferência. Então, assim, eu até defendo meus colegas nessa questão, porque esses dias também eu fiquei meio ausente por conta de falta de internet em casa, né? Então, assim, Agora eu vou comentar a sua fala. Você no vídeo se viu mais agressiva, passiva ou assertiva? Olhando para você mesmo. Um pouquinho de cada. Mas qual seria o comportamento que prevalece mais? Você faz assertiva comigo agora. Eu acho que é a primeira. Você é mais agressiva? Não, a segunda. Eu tento ser, eu tento não parecer, mas sabe aquela coisa assim de você tá achando que tá falando normal, você tá lidando com a situação achando que tá no controle e quem tá ouvindo não consegue entender do modo como você está falando, como você está querendo transparecer. Então, não sei se é porque meu tom de voz é alto, não sei, mas às vezes
o modo como eu falo, o modo como eu me expresso, às vezes pareço ser bem ignorante, mas não é. Entendo. Não sei Mas se... só que você pode educar isso, né, seu corpo, né? Eu entendi o que você colocou. Porque porque todo mundo vai ter esses momentos de agressividade, passividade e assertividade. É muito mais difícil ser assertivo, né? Que é aquele limite entre você usar um pouco a postura mais rígida, mas você ao mesmo tempo saber ouvir o outro. Então, você acha Sim. que você consegue exercitar esse lado de Sim. conseguir defender o seu lado e olhar o lado do outro? Consigo. Até porque Você está essa colocando em pandemia prática veio isso? para... Eu estou colocando em prática com a miniatura que eu tenho em casa. Ah, tá. É um exercício constante de assertividade aí. E ela está em processo formativo. Então você vai ter que Tá. abdicar de muita coisa em relação a ela. É. E ela também, né? É Sim. duro aprendizado. Ela já chorou muito aprendendo, não chorou? Pra aprender? Sim. A vida. Mas, Tá obrigado, naquela Priscila. fase bem Da, de querer ganhar as da coisas no difícil. choro, então é bem mais difícil. Não pode. Não pode. Deixa eu só ouvir outras pessoas, mas obrigado pela sua fala. Sim, obrigada, professor. Mais alguém? E aí, pessoal, vocês são mais assertivos, passivos ou são mais agressivos, passivos, agressivos ou assertivos? Coloquem aí, quero vocês falando. Raimunda, pode falar. Alô? Oi? Oi. Pode falar, Raimunda, a gente está ouvindo. Eu me enquadro mais, eu acredito que no agressivo, porque é uma coisa de mim. Primeiro que eu não sei falar baixo. E tem que exercitar Segundo, isso. que eu sou uma pessoa que eu defendo muito o meu ponto de vista, principalmente quando eu acho que eu estou certa. Tá, que mais? Por isso eu acho que eu me enquadro mais, mas também, por outro lado, eu também chego a ser uma pessoa passiva, porque eu também, depois de explodir, aí eu passo a refletir sobre a posição do outro. Eu agradeço a sua fala também, mas é importante que isso é um processo de exercício, né? A gente tem que sempre exercitar essa questão no caso do comportamento, porque a gente não nasce aprendendo nada, né? Então, o autoconhecimento é aprendizado, a empatia é uma coisa que tem que ser exercitada, a assertividade também, e leva a outro ponto que a gente está chegando já no final dessa parte aqui, né? Que é a questão da cordialidade, que é uma questão desse exercício diário, mas que seria essa cordialidade, né? Que leva a gente a pensar no nosso comportamento. O vídeo estava lá, agora vou ter que voltar para cá. O que é cordialidade? Esse vídeo curto vai incentivar uma explicação. Olá, aqui é o professor César Nunes. Estamos retomando nossa conversa no espaço Palavra de Educador. Hoje eu vou abordar o tema cordialidade. Palavra muito bonita. Cor cordis, em latim, é coração. E cordialidade significa a virtude própria do coração, o sentimento. Uma pessoa cordial, a pessoa que deixa o coração à frente da razão, à frente dos interesses, à frente do protocolo. A pessoa cordial é aquela que produz ao redor de si, nos grupos onde atua, a virtude do reconhecimento, do congraçamento, da afetividade, da diminuição da violência, da superação dos erros. Olha, a pessoa é cordial, porque ela conversa com as pessoas, não é soberba, não se sente maior ou menor que ninguém. Ela é cordial por quê? Porque ela reconhece a diferença, ela pratica o diálogo, e a cordialidade passou a representar, então, aquele que tem um bom coração. Cordial, aquele que faz o coração antes dos interesses. Então, a cordialidade, ela é uma virtude que deve estar sempre presente em todos os nossos projetos de vida, na escola, na família, na sociedade, no trabalho, ser cordial. Há pessoas que passam
10, 20 anos no emprego e não conhece a pessoa que trabalha do lado dele, não é cordial com o outro, não é humano com o outro, como se fosse uma máquina. Então, a cordialidade é a abertura do coração para todas as dimensões da vida, para os outros seres humanos, para a sociedade, para as outras dimensões da natureza. O ser cordial é aquele que tem uma marca indelével no coração, de amor, de generosidade, de afetividade. Seja cordial, pratique a cordialidade. Palavra de educador. Ou seja, a questão da cordialidade, veja, empatia, assertividade, autoconhecimento, cordialidade, tudo está pautado na via de mão dupla, do eu e do outro. Então, e a ética também, no final das contas, né? Quando a gente exercita a cordialidade, né, a origem vem aí do latim, como o professor colocou, o coração, né, é agir com sentimento. As relações humanas, elas precisam de um pouco de sentimento. Não pode ser aquela relação fria, distante, ou aquela relação exageradamente próxima. Mas ela precisa ter esse processo de sentimento para que haja o diálogo e haja o aprendizado. E isso vale para a relação que você cria com seu filho, para a relação que você tem com seu marido ou esposa, para a relação que você tem com seu colega de sala e com seu colega de trabalho. Então, ninguém precisa amar as pessoas do ambiente de trabalho como se fosse da família. A gente precisa respeitar e cultivar boas relações, porque a gente precisa daquela pessoa para aprender, para poder desenvolver atividades, para poder existir enquanto profissional, ou enquanto aluno, enquanto marido, enquanto amigo, enquanto colega. Então, toda relação humana precisa desse processo de cordialidade, onde a gente, às vezes, vai fazer coisas pensando no outro, sem querer o retorno. Então, só para a gente começar a fechar aqui, o ser humano, ele é um animal. Ponto. Somos animais, no sentido de que a gente vem de um processo evolutivo, que a gente tem os mamíferos como parentes, nós fomos espécies que andávamos nos desertos e florestas pelados, sem raciocínio. Ao longo do processo evolutivo, só um detalhe, ninguém veio do macaco aqui, a gente tem um parente em comum, mas ninguém veio do macaco, a gente vai desenvolver a razão e a linguagem, né? O que diferencia o ser humano dos outros mamíferos e animais é a linguagem e a possibilidade de usá-la como instrumento de desenvolvimento. É a linguagem que fez as pessoas morar em sociedade, conviver juntos. Mas a gente ainda precisa, todos os dias, quando a gente acorda, controlar o animal que tem dentro da gente, que é o id, né, que eu falei no começo da aula. Aquela força interior de raiva, de desejos estranhos, de vontades diferentes, que todo mundo tem dentro de si. A gente controla ele com a nossa personalidade, nosso ego, e com as regras sociais que é o superego. Então, esse tripé que constitui a gente, né, ego, superego e id, no dia a dia a gente tem que sempre exercitar para que os nossos desejos mais estranhos não apareçam, aquela força ruim que a gente tem dentro da gente. Então, a gente precisa exercitar todos os dias o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Então, essas observações que a gente colocou aqui, né, do autoconhecimento, da atividade, etc., são processos educativos diários. Se você não exercitar isso, você está fadado a fracassar enquanto pessoa. E vai ter muito conflito com você e com o outro. Então, a diminuição dos conflitos, a diminuição dos problemas pessoais, passa muito pelo exercício dessas dinâmicas aí. E, por fim, a ética, né, que é o último ponto, que, inclusive, é o ponto que a gente começou, lembra, né? A gente partiu dela e termina nela na aula, no caso, na nossa disciplina. A ética, ela é um processo diário, né, de exercício de conhecer as regras, de aplicar, de refletir sobre elas. Será que isso que eu faço está certo? Como isso pode dar certo? Então, o exercício diário da prática, da ética, leva você a pensar nesse comportamento aí. Então, guarde um momento para si, para pensar sobre si, quem você é, os seus limites. A partir disso, exercite essas práticas diariamente, a partir da empatia com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seu colega de sala, com seu professor, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Exercite a questão de você ser assertivo, né? Não é você ser um bananão, mas não ser o ogro, né? É você ter o meio termo entre alguém que sabe os limites, os seus limites e o limite do outro.
exercite a questão da cordialidade nesse dia a dia e paute sempre a sua vida pelos princípios da ética. Então, esse processo que a gente coloca aqui hoje, que é obviamente, uma forma de ver o mundo, é fundamental do ponto de vista profissional, mas não só profissional, do ponto de vista pessoal também. E aqui eu quero encerrar esse assunto para passar para o próximo, perguntando para vocês, o que vocês podem me dizer dessa aula de hoje? Dessa primeira parte, né? Tem outra parte ainda. Fique bem claro isso. Pode falar, Raimundo. Pessoal? Eu não estou conseguindo te ouvir, Raimundo. Eu acho que você não abriu... Oi. Oi? Agora estou. Sobre a aula de hoje, eu tenho a dizer que foi bom saber, porque eu não sabia que a gente pode moldar o nosso jeito de ser. Pode sim. A minha concepção quanto a esse assunto era que cada um já nascia com o seu jeito. Não mesmo. Mas a gente só pode mudar quando a gente se conhece. O primeiro passo para a mudança é quando você faz a autorreflexão, o autoconhecimento. Isso é um processo que pode demorar, ou não. Você precisa se refletir seu comportamento, ver o que você faz, as escolhas que você tece, para você poder saber quem você é. Aí você pode mudar. E é a partir disso que passa daqui a pouco por outro assunto que a gente vai colocar, que você pode fazer planejamento para a sua vida. Então, não existe... A criança, quando nasce, ela vai ser socializada e é a partir disso que ela aprende a ser quem ela é. É claro que tem casos específicos, né? Por exemplo, tem pessoas que nascem com algum problema no cérebro lá, alguma coisinha fora do lugar, e aí ela pode ser um psicopata sem tratamento, mas isso é um caso muito raro. Agora, todo mundo que nasce vai ser, ao longo da vida, forçado a fazer escolhas. E essas escolhas são escolhas no sentido de que você pode fazer ou não. Mas você pode mudar o seu comportamento, aprender outras coisas, incentivar a sua cabeça, o seu cérebro, a deixar de lado coisas ruins ou coisas que não servem e enfatizar em coisas boas. Então, ninguém nasce feito. Essa é uma realidade. As pessoas se constroem ao longo da vida. E esses comportamentos aí são cultivados. Porque a palavra cultura, né, que é o que a gente usa para definir comportamento, vem da palavra cultivar, né? Cultivare. Você cultiva algo. Você planta, aquela coisa nasce, cresce e dá frutos. É isso. A gente precisa sempre fazer autorreflexão e buscar mudar. Alguém aqui, não sei se já fez terapia, quando você vai no psicólogo, ele começa a apontar isso. Ele vai apontar coisas do seu passado, que estão na raiz do problema de hoje, e vai apontar caminhos para você escolher outras possibilidades. Então, o exercício dessas atitudes que a gente colocou aqui, empatia, assertividade, cordialidade, a questão da ética, a questão do autoconhecimento, é fundamental no processo de transformação. Se você não leva em conta isso, dificilmente muda. Mais alguém? Quero opiniões sobre a aula, sobre si, sobre o que vocês estão entendendo. Sem medo de falar, não precisa ter medo, não. Eu sou feio, mas eu não vou morder ninguém, não. Como diz lá em Pernambuco. Mais alguém está disposta a falar? Sem medo? Oi, boa noite. Olá. Oi. Complementando assim um pouquinho do que a Raimundo falou, né? A gente, até o fim da vida, a gente, pelo menos assim, achava, né? Que algumas coisas não teriam, digamos, jeito, entre aspas, né? E aí a gente acaba descobrindo que tem, né? Então, mesmo que com as situações adversas, que eu acho que funcionam como um teste diário, né? Principalmente as de mais estresse, é onde a gente é obrigado a praticar esse autocontrole, né? Então... E você vai perceber muito isso com a sua pequena aí. É uma menina, no caso, né? Então, você vai ver que a educação é um processo ela tem um processo de forçar a fazer escolhas. Mas ela vai deixar de alguns comportamentos ao longo da vida que
parecem ser naturais, ela vai deixar com o tempo. Porque ela vai aprendendo o que é certo e o que é errado. E você, enquanto mãe, é parte do que seria o superego dela, né? Você representa as regras sociais na vida dela nesse momento. Quando ela for para a escola, o professor vai representar, mas nesse momento, quem representa o processo de socialização e de base da vida dela é você e seu marido, de modo geral, ou seu companheiro, que seja. Mas está na sua vida aí. E os exemplos que ela vai ter imediatos são esses. Então, se você reforça as regras, você coloca, ó, filha, é por aqui, não é por ali, ela vai moldando até chegar um momento que ela mesma vai fazer escolhas sozinhas. Quando ela crescer, ao longo da vida, né, depois da adolescência, que é quando ela vai estar mais independente, ela vai escolher sozinha. Aí lá ela pode fazer outras mudanças, mas enquanto está com você, quem define as regras é você. Por mais desejo que ela tenha, por mais luta, por mais raiva que ela tenha, que ela queira fazer, mas quem vai definir as regras é a família nesse momento aí. Então você tem um papel crucial no cultivo, né, dessas coisas aí, da empatia, do autoconhecimento, a questão dela exercitar a cordialidade, da educação de modo geral e da ética, né, também. Então, nesse momento, o papel seu pode ser nesse caminho aí, sabia, Keusilene? Nesse ponto aí. Obrigado pela fala, viu? Obrigada. Quer comentar mais alguma coisa? Não. Elisana, você quer falar? Raimunda, feliz aniversário! Parabéns de novo. Você ia falar, Elisana? Obrigada. Elisana? Sim, professor. É um negócio que eu tocou aí no assunto, né? Que a gente ensina aos nossos filhos, né? A gente é o ego deles, né? Aí, uma coisa que eu aprendi, né? Cada família tem um jeito de educar seus filhos, né? Sim, e sim, eu aprendi assim, que eu aprendi assim, que o filho é o que os pais ensinam. Ah, mas por que se transformou um marginal? Às vezes, a família, o pai e a mãe não ensinou, né? Tem uns que passam a mão e realmente eu concordo com isso. O filho é o que os pais ensinam. E se ele aprender as coisas erradas é porque os pais não ensinam as coisas boas. Talvez sua referência mais forte pode ter sido nesse contexto, né? Porque, às vezes, a raiz, né, da ética está na infância. Quando a gente aprende, desde a infância, a fazer um comportamento ético, a gente vai desenvolver isso ao longo da vida. Então, a escola tem um papel importante, mas a família tem um papel mais importante quando ela ensina a criança a não ser egoísta, quando ela ensina a criança a viver em sociedade, respeitando o limite do outro. Então, você diminui o preconceito bastante das pessoas quando elas são crianças. É por isso que a educação infantil ela tem um papel importante, porque a criança ela tem uma tendência a ser preconceituosa em alguns momentos, ela tem uma tendência a ser agressiva, ela tem uma tendência a... Isso daí é uma questão do id, né, da força animal que a gente tem dentro da gente. E essa força está mais forte na infância. Com o passar do tempo, na socialização, a criança vai aprendendo o que é certo e o que é errado e controlar os seus impulsos, né? Mas se você não ensina corretamente, lá na frente, esses impulsos podem reaparecer. Os problemas da infância podem refletir na vida adulta, e aí vai refletir numa criança com problemas na escola, com problemas no ambiente de trabalho, alguém que não sabe fazer escolhas. Então, há um limite muito interessante da família. Ela precisa ensinar a criança as regras, mas ela precisa ensinar ao mesmo tempo que a criança vai crescer em algum momento e que ela vai estar sozinha. E por isso que é importante saber como se comportar. Então, pautar pelo que é certo, sempre o que é certo, pautar pela questão das escolhas corretas, principalmente pautar pelo respeito a si e aos outros, né? Porque se você não ensina a criança a respeitar a si primeiro e respeitar os outros, ela nunca vai ser socializada. E aí, a assertividade, a questão da empatia, da cordialidade vai para água abaixo. E a ética também vai junto, né? Pessoal, eu vou passar para outro assunto que é um pouco mais curto, para a gente finalizar, porque a partir do momento que a gente trabalha essas questões no nosso dia a dia, que a gente colocou aqui, o autoconhecimento projeto passado, né? A questão do cordial, do ético, é uma coisa do presente. E o futuro? Então, a gente só pode fazer projetos quando a gente tem uma noção de quem a gente é e por onde a gente vai, né? Eu vou usar um slide que eu usei em outra disciplina para falar sobre um negócio chamado projeto de vida, né?
que é uma questão de escolhas, planejamento, e que caminha muito bem para uma turma que está finalizando o ciclo como vocês. Então, vocês estão numa caminhada, né? Acho que alguns devem terminar esse semestre, eu acho, o curso, né? Então, quando a gente projeta a nossa vida, a gente projeta a longo prazo, mas tem um caminho para projetar, né? Então, vamos entender como a gente pode projetar a nossa vida profissional, né? E pessoal também. Então, por mais que pareça algo básico, a presença desses projetos na vida de alguém é de uma influência profunda em qualidade de vida, produtividade, saúde mental, capacidade de gestão de tempo, expressão de criatividade. A gente tem que sempre fazer nossa vida baseado em escolhas, mas em escolhas racionais, em escolhas bem projetadas. Não é aleatoriamente como um tiro ao alvo. Até mesmo um tiro ao alvo tem um alvo, né? Atirar erro. A gente tem que tirar na mira certa e projetar para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Por exemplo, meu projeto de vida atual, para muita gente eu já estaria tranquilo aqui. Tenho um emprego público, eu tenho uma boa qualidade de vida, vivo acima da média. Para muita gente estaria bem. Para mim ainda não está. Eu tenho uma meta de vida que eu tenho que atingir até os próximos 5 anos, que é ser professor de uma universidade no curso de História. Tem um concurso agora ano que vem que eu vou fazer, na Federal de Goiás, lá. Estou me preparando já para ele, inclusive, né? O edital já vai sair essa semana e estou me preparando. Outro projeto, assim que eu me centrar no lugar, eu vou casar. Mas eu só vou casar quando tiver com esse primeiro ponto colocado em pauta. Então, é uma questão pessoal, tá? A gente precisa planejar nossa vida, estabelecer metas e alvos. A partir disso, a gente pode diminuir os problemas. Quando a gente faz escolhas aleatórias, a gente tem sempre uma chance maior de fracassar. Então, por isso que o planejamento é importante. Desejem alguma coisa boa, porque passou a estrelinha aí dos desejos para vocês. Então, o primeiro passo para o planejamento, olha a repetição da coisa. Quem é você, né? O autoconhecimento. Quais são os seus valores, pontos fortes e fracos, quais as ameaças a seus planos, pensa mais sobre o passado ou sobre o futuro, e o agora. Então, você precisa sempre, a questão do autoconhecimento é uma coisa frequente. Quem você é, o que você quer, como você quer fazer, quem é você. Então, é importante demais isso. O autoconhecimento é importantíssimo para o autocontrole. Isso parece psicologia, mas inclusive, na verdade. Então, o primeiro passo quem é você, né? Definir os limites da sua ação. O que você pode fazer, onde tem que melhorar, o que ameaça seus planos, né? Questões econômicas, questões de medo. A gente tem sempre que pensar em quem nós somos. O segundo passo é colocar os seus planos no papel, de escrever mesmo o que você pretende para a vida. Tem um papelzinho, tem um celular, vai lá, digita, escreve. Daqui a 1 ano eu quero estar fazendo isso. Daqui a 5 anos eu quero atingir tal objetivo. Daqui a 10 anos eu quero estar assim, etc. Mas para isso, a gente precisa colocar em prática. Mas para poder colocar em prática, tem que definir. Então, o atleta, quando começa, por exemplo, preparação para uma Olimpíada, esse ano a Olimpíada não aconteceu, né? Porque teve a pandemia. Então, 2020, Tóquio. O cara, ele começou a se preparar para a Olimpíada de 2024, lá em Paris, no dia final que acabou a Olimpíada de Tóquio. Então, ele vai preparar o ciclo olímpico todo, ele vai, nesse ano vou participar dessas provas, daqui a 1 ano vou atingir o índice X, né? Ele vai, por exemplo, nadador, ele nada 100 metros em 53 segundos no ano de 2021. Ele tem como meta nadar abaixo de 42 em 2022. E assim por diante. Então, ele vai estabelecendo metas e vai colocando em prática esse exercício para poder chegar na meta dele. Isso vale para a vida também. Então, eu estar no IFRO hoje é resultado de um planejamento, de ter feito uma graduação, um mestrado, um doutorado e ter estudado para concurso. Ter deixado de fazer certas coisas, me programar e estudar. Então, eu coloquei tudo isso no papel, literalmente. Eu tinha no meu quarto um quadro, tal dia tem tal concurso. O que eu estudei? Estudei isso agora, tenho que estudar isso agora, e depois estudar isso. Então, o planejamento passo a passo. Você estabelecer essas metas, né? Para você atingir seu objetivo.
Terceiro passo é a questão de fomentar parcerias. Veja que sempre se repete, né? Você precisa de outras pessoas para poder crescer. As pessoas que sirvam de exemplo para você, né? Então, faz uma lista aí, ó. Eu tenho essa pessoa como ídolo, né? Como exemplo. Ou então, fulano de tal, ele conseguiu se dar bem na vida. Eu vou tentar usar ele como exemplo, né? Então, são pessoas que vão agregar alguma coisa para você, né? Que vão te dar um exemplo, vão te dar um suporte. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser uma figura pública que você admira, mas use essa pessoa como exemplo bom, né? E sempre reveja se de fato essa pessoa é um exemplo, né? Porque às vezes os nossos ídolos, eles também erram, né? Por isso que é importante revisar essa lista sempre, né? Buscar sempre bons exemplos, boas atitudes, né? Fulano de tal abriu um negócio, eu achei interessante, vou usar ele como exemplo. A gente tem sempre que escolher algo para copiar no sentido de ser algo bom, né? Algo que influencie nossa vida para uma coisa boa. O quarto ponto, o quarto passo, é criar uma visão para a sua vida. Aí vem aí a questão, o segundo passo colocado em prática. Estabelecer, tá errado aqui, deixa eu só organizar aqui. Nossa, onde é que veio estabelecer? Pronto, agora sim. Então, o quarto passo é estabelecer metas, estipular prazos, né? Atente para o seguinte roteiro. Inicie com a visão de curto prazo, né, de 1 a 2 anos, depois prazos 5 anos e depois 10 anos. Então, daqui a 1 ano eu quero começar a colocar em prática meu plano. Daqui a 5 anos eu quero estar atingindo metade das minhas metas. Daqui a 10 anos eu quero ter atingido plenamente tudo. Então, tudo na vida é uma questão de tempo e de preparação. Então, você não pode querer, eu quero viajar para Paris. Ok, beleza, Paris é legal. Mas o que você vai fazer para viajar para Paris? Você vai trabalhar mais? Você vai pedir dinheiro emprestado? Você vai roubar um banco? Olha, tem caminhos mais fáceis, né? Então, que tal guardar dinheiro? Que tal se planejar a médio prazo para poder atingir esse objetivo? Tudo na vida é uma questão de planejamento. Eu quero fazer uma graduação em tal área, mas eu quero fazer medicina. Ok, mas o que você vai fazer para atingir esse objetivo? Você vai guardar um tempo para estudar? Você vai fazer um preparatório? Ou você vai esperar que Deus bata na sua porta e te dê na mão a vaga? Qual é o mais plausível acontecer? Obviamente, você precisa correr atrás e colocar a força para acontecer, porque ninguém vai bater na sua porta para te dar isso na mão, não. Então, o planejamento para a ação é essencial. Então, planejar e projetar é importantíssimo no projeto de vida, que é o passo a passo, né? O quinto passo é gerenciar o seu tempo, né? Você organizar a sua vida, as suas atividades, classificar as prioridades. Olha, eu tenho uma prova para estudar para segunda-feira, mas a minha vizinha quer conversar, jogar a conversa fora hoje. Vou conversar com a vizinha. Quais são as prioridades que você tem que fazer? Então, é escolher prioridades. Então, colocar o que é urgente, o que não é urgente. O que é urgente? As crises, por exemplo, né? E o que não é importante? É o que é trivial. O que é não urgente? Os planos, né? Podem ser colocados pouco a pouco. O que não é importante é desperdício. Então, você precisa classificar as suas ações entre o que é urgente e o que não é urgente, entre o que é importante e o que não é importante. Estudar para a prova é mais importante que conversar com a vizinha. Por mais legal que seja conversar com a vizinha. A prova, ela é algo urgente. A vizinha pode esperar. Eu tenho um trabalho em grupo para fazer, tenho que me encontrar com o meu grupo no sábado, mas o meu namorado quer me ver, ou a namorada que seja, né? Enfim. Depende da sexualidade de cada um aí, se é homem ou mulher, enfim. Mais importante, fazer o trabalho em grupo ou encontrar namorado ou namorado? O que te vai dar a nota para passar? O namorado ou namorada continua ali, mas o grupo pode ficar com raiva de você se você não for fazer o trabalho que você se comprometeu. Então, a gente tem sempre que classificar os nossos passos, o que a gente tem que fazer conforme a importância. A urgência, a não urgência. Então, é importante a gente estabelecer essas classificações, né? Porque muitas vezes a gente acaba dando muita atenção a coisas que não são tão importantes e que roubam tempo precioso da gente. Então, lembre-se que tempo é dinheiro, né? É importantíssimo isso. Sexto passo, é muito simples. Administre o seu bolso.
Isso vale para todo mundo, quem trabalha, quem não trabalha, quem tem um emprego fixo, quem não tem emprego fixo. Então, a gente precisa organizar os gastos. O brasileiro é muito gastador. O brasileiro, pouco a pouco. Eu sei que o salário é baixo, a gente tem que guardar, mas a gente tem que guardar para urgência. Quando puder guardar dinheiro, guarde. Se tem um dinheirinho lá que você ganhou, auxílio emergencial, você tem um trabalho que você está trabalhando agora, mas, minha gente, faça uma poupança. Guardem dinheiro, é importantíssimo. Por menor que R$50, R$80, R$10, guarda. Abra a poupança no banco, mas guarda o dinheiro, porque é fundamental para emergências, quando acontecerem, ou para você colocar em prática os seus planos. Se você não tem, o dinheiro, infelizmente, é o que move o mundo. Muitas vezes, para colocar em prática nossos planos, a gente vai esbarrar na questão financeira. Então, sempre organize o seu bolso, né? Economize energia quando tá. Não precisa do ventilador ligado, desliga as lâmpadas da casa, cuidado com os vazamentos de água. Pode parecer bobagem, mas isso guarda dinheiro. Não compra coisa sem necessidade, né? Entra uma coisa que você pode ter um celular, beleza, tá aqui, quebrou, a peça é R$200. Mas tem um celular novo que custa R$2.000. O que eu vou fazer? Eu posso continuar usando meu celular mais antigo, consertar ele com a peça barata e continuar usando ele por mais tempo, ou eu vou ser perdulário, gastador e comprar um celular de R$2.000 e me endividar no cartão de crédito por 10 meses? O que é mais viável? O que é mais interessante? O celular mais antigo reformado ou um celular novo de mais gasto? Então, a gente precisa controlar o nosso bolso. Coisas pequenas que podem parecer bobagem, mas não são. Gastos excessivos de energia, de água, compras necessárias, roupas que você às vezes compra sem precisar. Ao invés de comprar roupa nova, por que não reforma as antigas, por exemplo? É possível fazer isso. Então, a gente precisa sempre pensar nesse aspecto financeiro. Guardar dinheiro é importante para ter mais dinheiro. Se você guarda dinheiro, você vai ter mais dinheiro e vai ter condições de fazer muita coisa que você está planejando fazer. Então, o dinheiro é importantíssimo para o planejamento. Portanto, administre muito bem o seu bolso. 7º passo. Todo planejamento deve levar em conta obstáculos, né? Inesperados pelo caminho, porque sempre acontecem obstáculos. Então, é importante sempre pensar que acontecem novas rotas. Por exemplo, Guajará-Mirim não estava na minha rota. A minha rota atual, o mais importante é passar na universidade. Isso é essencial. Segundo ponto, se eu não passo na universidade, qual é o meu segundo planejamento? É transferir daqui para o Nordeste, que é onde minha família mora. A minha ex, inclusive, era de lá. Então, a Guajará está no meu caminho por uma reprogramação no meu planejamento. Então, eu sempre tenho que levar em conta, isso é um caso específico, né? Mas sempre leva em conta que, às vezes, a gente planeja e não sai como a gente quer. Por isso que é importante contar com os riscos, né? Porque nessa caminhada, os obstáculos, eles aparecem. 8º passo, que é o último, né? O último passo é desenvolver a capacidade de gerenciar cada um dos procedimentos anteriores. Use as variadas ferramentas possíveis, diários, agendas eletrônicas, organize tudo. Organização é o primeiro passo para uma carreira bem-sucedida. Junta todas as peças que a gente viu, né? Porque para poder chegar ao seu objetivo final, tu precisa organizar, planejar, estabelecer metas, reorganizar e pensar racionalmente o seu dia a dia. O primeiro passo lá é o quê? Se conhecer. E aí, seguindo adiante, estabelecer as metas, buscar parcerias, guardar dinheiro, reprogramar. Então, o caminho que a gente faz na nossa vida para poder atingir os objetivos é difícil, mas é recompensador. A gente está em 2020. Em 1994, em São Paulo, eu morava numa casa de madeira com os meus pais, numa favela. Isso há 20 e tantos anos atrás. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe é doméstica, ainda é. Meus pais vivem razoavelmente bem hoje, né, depois desse tempo. Se eu comparar a minha vida de 94 com a vida que eu tenho em 2020 hoje, nossa, eu dei um salto social gigantesco. De um jovem, na época eu tinha 9 anos,
que morava numa casa sem esgoto sanitário, de madeira, o banheiro era de madeira, o único cômodo da casa era de bloco, né, que é de alvenaria, era o quarto, que era assim, era dividido, era uma parte minha, uma parte dos meus pais. Aí a cozinha era de madeira, o banheiro era de madeira, era uma favela, na verdade. E o nosso esgoto saía da cozinha do banheiro e ia direto para a rua, na realidade, para uma latrina que tinha lá. Então, assim, se eu comparar a minha vida hoje, eu posso viajar para onde eu quero, eu posso comprar o que eu quero, eu tenho o que eu quero se eu quiser, estou muito bem. Socialmente, eu sou classe média, saí da pobreza e sou classe média hoje. Mas tudo foi uma questão de planejamento, de escolhas, de determinação, de vontade, não somente isso, de colocar em prática, ou seja, eu fui o primeiro da família a ter ensino superior, o primeiro a ter mestrado, o primeiro a ter doutorado, o primeiro a ser servidor público. Então, eu fui pioneiro em muitas coisas, né? Meus avós eram analfabetos. Meu pai tem até a 4ª série, minha mãe tem até a 8ª. Então, as condições que a gente tinha ali, se não fosse planejamento, eu estava repetindo o que eles estavam hoje, né? Quando a gente voltou de São Paulo para Pernambuco, meu pai foi vender galinha na feira, ser feirante. E aí eu comecei a estudar com mais afinco, fiz a graduação e cheguei onde eu estou hoje como servidor público. Então, assim, foi uma questão de planejamento. Eu deixei de brincar, deixei de conhecer pessoas, deixei de namorar, deixei de viajar quando eu podia para estudar. É claro que cada pessoa sabe onde pisa o calo, isso é óbvio. Cada pessoa tem planos diferentes, estou falando da minha vida. Mas, se eu não projeto a minha vida, eu não chegava onde eu estou hoje. Então, é uma questão de planejamento. E aí fica nessa disciplina para vocês, essa parte final, como essa sugestão de estabelecer metas, de construir um plano de vida. Eu vou colocar esse slide lá no material de hoje, né? Assim como os vídeos, né? E o slide da aula de hoje também, para que vocês possam refletir, né, nesse ponto, né, profissionalmente falando. Quem você é, quem você quer ser, que valores você cultiva e onde é que a ética pode te ajudar nisso. E, principalmente, a partir disso, construir um plano de vida, um plano profissional, seja na área da vigilância em saúde ou em qualquer outra área que vocês escolham na vida. Mas sempre pensem racionalmente, planejem a vida de vocês e sempre se pautem por princípios éticos. Então, esse é o meu recado final da disciplina, né? Quer dizer, do encontro presencial, e eu quero comentários de vocês. Oi, professor, parabéns. Eu até uma emocionada. Todo mundo passa por algumas situações da vida, né? Bem intensas, complicadas e tal. Quando eu iniciei o curso, para a gente fazer aquele diálogo de se apresentar, tarará, e eu vim de uma faculdade particular, fazia curso de nutrição, e aí a gente passa por todo um processo. Minha amiga cometeu suicídio, e desde esse acontecimento, muitas coisas ruins aconteceram que meio que me bloquearam. Então, eu fiquei com medo de acontecer a mesma coisa comigo. Ela estava ficando, né, depressiva, foi o motivo do suicídio dela, e eu acabei desistindo. Eu desisti de muita coisa, abri mão de muita coisa. Em 13 anos se passaram. E só agora eu retomei meus estudos. Você replanejou sua vida agora, no caso, né? Você está fazendo uma nova, como é que chama? Uma maquinada, né? Isso. Porque foi bem tenso, né? Ninguém espera, ninguém... Não, sempre é difícil. Nossa, pra sempre na vida da gente isso. Mas você consegue se projetar daqui a 5, 10 anos, assim, em algum momento da sua vida? Para 5, 10 anos eu não sei, eu faço 40 ano que vem, tô querendo planejar minha festa de 40 anos. Vou começar um pouquinho assim de baixo, sabe? É um planejamento importante, inclusive. Mas é bom colocar metas para a vida. Ó, daqui a 2, 3 anos. Qual é a sua meta depois desse curso, por exemplo? Profissional. Ou de estudo, no caso. Eu quero fazer... Eu quero terminar. Fazer o quê? Deu uma travada agora. No IFRO mesmo. Biologia. Isso. No IFRO? Você fez o Enem esse ano? Ou vai fazer, no caso? Não. A inscrição, né? Vou fazer... A gente não é prova, né? Pois é, dá para conseguir sim, viu? É uma meta. Agora, tem que fazer um bom Enem. Tem que estudar, inclusive, né? Isso é importante. Tá chegando, inclusive, né?
Mais alguém? Comentários, observações? Pode falar da própria vida, se quiser colocar. Pode estar aberto o microfone para vocês. O bom, professor, é que além de você fazer metas, você saber que nunca é tarde para você recomeçar e procurar almejar os seus objetivos, né? Nunca. Como no meu caso, que eu terminei o ensino médio, aí tive filhos, parei por um tempo, agora comecei a estudar novamente. E para os próximos 5 anos, eu almejo fazer mais cursos, fazer um concurso público e buscar ser aprovada. Mas você tem que começar a se preparar. O desejo é importante, mas tem que estabelecer. Eu vou estudar para isso nesse momento, eu vou ver quais concursos estão abertos e ver quais que eu vou fazer. A partir disso, definir um perfil de estudos. Porque faz um concurso, sei lá, para agente de saúde num lugar e no outro faz para assistente administrativo. Tem que fazer para coisas parecidas, para que você otimize o tempo de estudo que você gastar. Isso é uma dica, inclusive, de concurso. Nunca faça para áreas muito diferentes. Sempre faça para áreas próximas, que você pode utilizar os conhecimentos das duas. Por exemplo. Inclusive, vai ter concurso no IFRA ano que vem, pessoal. Só uma dica. É igual como a área da educação foi uma coisa assim que eu nunca me identifiquei. Né? Então, foi uma coisa assim que eu acho que não é para mim, que eu não tenho paciência, por isso que eu procurei buscar a área da saúde, que é a qual eu me identifico. Trabalha com o público, mas é diferente, né? O modo de trabalhar com o público na saúde, né? Bem diferente. Sim. Você falou de uma coisa que você voltou depois de certo tempo para a escola. Eu lá em Pernambuco, 2011, eu acho, eu tive uma aluna de EJA que ela tinha 82 anos. É uma senhora que era agricultora, aí ela se aposentou, o marido dela morreu, ela veio do sítio para a cidade, e aí ela disse que tinha que terminar o ensino, os estudos dela, porque na época que ela começou a estudar, no grupo escolar do bairro não, né, do distrito que ela morava lá, ela fez até o equivalente à quinta série. Ela foi para a cidade, né, que era Timbaúba, em Pernambuco, terminou o ensino fundamental na escola do município, né, no EJA, aí foi para a escola que eu dava aula, aí terminou lá com 82 anos. Ela olhava assim, com o caderno bem pertinho, porque ela usava óculos, ela perguntava bastante, é uma senhora muito atenta, tanto é que a sala dela ficava embaixo. A diretora da escola, para evitar que ela subisse escada, colocou a sala dela embaixo, né, na parte de baixo da escola. Mas ela ia todo dia e terminou o ensino médio dela. Toda orgulhosa na formatura dela. Então, nunca é tarde para a gente colocar em prática os sonhos. Ela demorou, acho que uns 50 anos, talvez, ou mais, bem mais, né? Oxe, bem mais, nossa. Uns 70 anos, pelo menos, para poder colocar em prática a vontade dela, que era ser formada. Ela nem dizia ensino médio, ela dizia segundo grau. Ela dizia que o ensino médio é o nome que se dá hoje ao que era há 20 anos atrás o segundo grau, né? Que hoje ninguém chama mais isso, mas ela só chamava terminar o segundo grau dela. Ela dizia isso. E eu acho que ela até morreu recentemente, inclusive, né? Porque essa história faz mais de quase 10 anos, só se ela tiver muito boa saúde. Ela era bem doente na época, diabética e tal. Mas terminou. Mais alguém? Eu, professor. Pode falar. Eu acho que eu estou no mesmo caminho que uma das minhas amigas aí que falou. Eu comecei a estudar, eu acho que eu tinha uns 17 anos, dei uma parada, passei bastante tempo sem estudar, e eu terminei meu ensino médio, a minha filha estava o quê? Com 17 anos, a mesma idade eu acho que eu parei. E aí eu dei um tempinho, hoje eu estou com 46 anos, e eu botei na cabeça, aliás, com o incentivo da minha filha, né, para me voltar a estudar, fazer um curso ou alguma coisa, aí foi que eu resolvi terminar o de vigilância. Já tive várias crises, tentei desistir, aí depois eu falei não. Aí eu botei na cabeça agora que eu tenho que terminar o curso, que eu preciso terminar, assim, para me sentir bem e porque eu quero também, é minha meta terminar, conseguir um trabalho nessa área, né? Aliás, quando eu comecei a fazer esse curso, eu não queria mesmo, só fiz, né, porque eu consegui uma vaga. E aí eu fui gostando do curso, fui aprendendo muita coisa, e a minha meta é terminar o curso e conseguir um trabalho na área também. Eu ainda pretendo, né? Esse ano eu vou fazer o quê? Também 7 anos, mas ainda tenho, eu acho que muita coisa ainda pela frente.
Olha, essa ideia de ficar velho mudou muito, né? Até um tempo atrás a gente dizia, com 50 anos já tá velho. A ideia de ser jovem ou velho mudou muito. Hoje, tem pessoas de 70 anos que têm uma qualidade de vida tão boa que parece que é o equivalente a 50 de um tempo atrás. Então, mudou muito essa perspectiva de ser novo, ser velho, mudou bastante, inclusive. E é interessante, você colocou essa questão da meta de terminar, isso é uma meta estabelecida. Você colocou lá e usa ela como base para você ir adiante. Imagine que a vida de vocês é um paredão bem alto, liso. Bem alto. E aí você vai cria a meta 1. É uma pedra para você segurar para subir. A meta 2 é a outra pedra. E de pedra em pedra, de meta em meta, você vai chegar lá em cima no topo. Então, quando você estabelece uma meta, você está se desafiando a colocar em prática aquilo e cumprir aquilo. Então, é por isso que tem que ser metas de pouco a pouco, né? Metas curtas, metas médias e metas mais longas, para você chegar onde você quer. Então, parabéns, né, pelo esforço, né, pelo desejo de continuar. Espero que você termine, está perto disso, inclusive, que você alcance as outras, mas não é somente desejar, como você colocou, tem que colocar em prática. Então, você desejou continuar e está fazendo por onde terminar. Use essa ideia para outras partes da vida, para outras escolhas que você fizer também a partir de agora, né? Obrigado, Eline. Mais alguém? Pode falar. Oi, Elisana, né? Pode falar. Sim, professor. É que eu estou escutando aí o que vocês estão falando, né? Aí, é assim, é bom a gente escutar as histórias dos outros, né? Que acabam influenciando a gente, né? E eu vou lhe falar uma coisa. Quando eu vim para cá, na cidade não tinha faculdade, né? Eu terminei os estudos. Tive uma filha muito cedo, aí, mas eu consegui concluir meu estudo, mesmo tendo ela. Aí eu queria fazer uma faculdade, meu sonho era fazer uma faculdade. E lá, onde eu morava, é cidade pequena, né? Eu era pescadora. E quando eu chegava na sala de aula, assim, aí as pessoas falavam, né? Nossa, essa menina fede a peixe. Aí eu ficava, cara, mas não era motivo para mim desistir, não. Ó. Estudava e não tinha vergonha, não. E nunca tive, não. É minha origem, né? Aí quando eu cheguei aqui... Qual é a cidade mesmo que você acabou no... Zana, qual é a cidade? Eu sou de Costa Marques. Sou de Costa Marques. Lá de baixo do estado, né? 32 horas para chegar lá. De barco é 4 dias. De barco, né? Nossa. Aí, continua a tua história aí. Quando eu vim para cá, né? Eu consegui 600 pontos no Enem e queria tentar fazer, né? Lá em Porto Velho. Eu consegui uma bolsa lá. Só que eu tinha medo de arriscar. Acabei que eu fiquei aqui mesmo, né? Consegui, eu tô fazendo letra hoje, né? Tô fazendo letras na Uni, tô fazendo esse curso técnico. E fora que eu tranquei, né? Tipo assim, eu queria fazer uma faculdade, tranquei biologia, mas meu sonho é biologia. E em nome de Jesus eu vou conseguir me formar em biologia. Você tá fazendo IFE também, assim, biologia? Não, eu tô fazendo... Eu tranquei biologia, né? Que era particular e eu não tinha condição de pagar, não. E assim, graças a Deus, hoje se eu for olhar para trás e comparar com o que eu vivo hoje, cara, eu agradeço muito a Deus. Até um simples fato de eu adquirir minha primeira habilitação foi motivo de felicidade para mim, ó. Quando eu entrei, então, na faculdade... Muda bastante a vida da gente quando a gente consegue... Chorei de alegria. E aí é igual eu falei pro meu marido. Imagina eu que foi o primeiro da família. Isso aí é verdade, é a primeira mesmo. Aí é complicado. Aí eu falo eu fui o primeiro da família, quando eu então escuto assim, quando eu escuto as pessoas falando, né, do começo, como que foi a caminhada para estar ali com o seu carrinho formado, é muito, eu sinto orgulho, entende? Da pessoa. E em nome de Jesus eu vou chegar lá, uma formação bem qualificada, né, bem assim, estabilizada. E é meu sonho, né, meu planejamento é esse. E eu tenho uma filha que ela tem 9 anos, e assim, eu já planejei, né, eu e meu esposo, nós, todo mês a gente coloca um dinheirinho lá, a gente fizemos um investimento para ela de medicina, né? E quando ela tiver 18 anos, o dinheirinho que ela tá ali, nós pensamos no futuro dela, né?
E É interessante você falou isso, que em alguns países... Aí todo mundo tem seu... É uma história bonita, inclusive, parece com a minha em alguns aspectos, em relação à questão da dificuldade que a gente que passou dificuldade, a gente sabe o valor que tem quando a gente chega longe, né? E aí, qualquer vitória, por menor que seja para outras pessoas, para a gente é grande, né? Você falou da questão da sua filha. Vai falar. Oi, Elisana? Professor, é assim, né? Minha mãe é analfabeta, né? Meu pai também, assim, não... Ele parou na 4ª série, mas ele é funcionário lá onde eu moro, em Costa Massa. Aí, então, querendo ou não, a gente, assim, de família humilde mesmo, simples, né? Não tem nenhum formado agora, meu irmão tá na faculdade, é sargento. E eu, né, que tô, assim, já tô cursando letras e tô cursando também esse curso técnico, então, para mim, é uma grande conquista, né? Para nossa família, praticamente. Sim. A vitória da família, não é só sua também não, na verdade. Você citou um exemplo aí que você está guardando dinheiro para sua filha. Eu falei também aqui um dos pontos de guardar dinheiro importante. Em muitos países lá fora, onde a faculdade não é pública, os pais, quando nasce a criança, já vai no banco abrir uma conta para guardar dinheiro, para que quando ela terminar o ensino médio, ela possa pagar a universidade. Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que a universidade é pública. Você não paga diretamente nela, você paga os impostos, né, que vão para a universidade. Então, você não precisa pagar mensalidade no Brasil, universidade. Espero que continue assim durante muito tempo, ou para sempre, né? Já que há ideias de privatizar em algum momento, espero que não privatize, até porque se for privatizar, eu vou para a rua protestar contra isso, porque o Brasil, a educação, das poucas coisas que a gente consegue fazer com que as pessoas socialmente ascendam, né? Cresçam. Então, a educação é a chave para desenvolvimento, mas é preciso planejamento, sem dúvida. Pessoal, eu vou me despedir aqui de vocês. A gente se conheceu, infelizmente, nesse contexto, né, de pandemia. Não teve a possibilidade de ter a proximidade pessoal, né, que é sempre bom na educação. O professor está próximo dos seus alunos e alunas. A gente teve aí encontros, né, 4 encontros. Inclusive, esse aqui vai ser disponibilizado também, né, lá na plataforma, para quem não pôde assistir, ou quem quiser assistir de novo. Agradeço demais a participação de vocês. Amanhã eu vou disponibilizar a atividade final e os textos, né, um texto sobre a aula de hoje. Lá sobre hoje vai ter este vídeo, essa aula, mais os vídeos que eu passei. E amanhã tem 2 textos que são complementares a essa aula, sobre projeto de vida e sobre a questão das relações interpessoais no trabalho, e as atividades vão ser feitas em cima da aula de hoje e desse texto de amanhã, para poder desenvolver. Amanhã a atividade é um questionário final, né, também curto, acho que 15 questões sobre os conteúdos, né, da aula de hoje, né, basicamente, e da continuidade dela amanhã. Então, só que tem um problema. Como a gente tem que entregar o resultado para a coordenação 48 horas antes, eu vou fechar essa atividade de amanhã na sexta-feira. Então, eu só vou deixar aberto até sexta-feira. Então, não deixem para fazer no final de semana. A atividade tem que ser respondida até sexta-feira, para ter tempo de fechar o diário e entregar quem ficou na recuperação, porque a recuperação já acontece na semana que vem. Na semana que vem, dia 27, né, que é a recuperação, eu vou fazer um encontro de recuperação no dia e liberar a prova. Então, no dia 27, vai ter um encontro com os assuntos da recuperação e a própria avaliação, que vai ficar disponibilizada durante um dia, né? 27 e 28. Então, por questão de... alguém falou no chat aqui, eu acabei não vendo o chat. Obrigado, você Professor, falou aí. Professor, também queria fazer também uma observação. Pode falar. Pode falar. Hoje inicia aquela feira, né? Da tecnologia. Sim, é sempre tem. E aí eu creio que alguns colegas se inscreveram. Eu principalmente me inscrevi para amanhã. Amanhã eu vou participar. Mas a atividade vai ser curta, viu? Porque eu vou levar em conta essa questão também. Ela vai ser em cima da aula de hoje. Mas é por conta de prazo mesmo. Se eu deixar para a semana que vem, eu estouro o prazo de entrega, porque eu preciso entregar para o professor coordenador a lista de alunos que estão na recuperação.
até 48 horas antes dela acontecer. Como ela acontece na segunda-feira, e aí eu tenho que entregar na sexta-feira, entendeu? Porque sábado conta como letivo. Então, eu tenho que entregar na sexta, de noite no máximo, né? Aí eu fecho o diário e entrego. Aí na segunda tem a recuperação, que é uma questão do próprio calendário, infelizmente. Entendi. Por isso que eu vou fazer ela menor. Ela vai ser menor. Tá. Tá bom? Tá. Então, Obrigada. ela tá tranquila, pessoal. Porque realmente a gente precisa fazer a atividade final, né? Para fechar a pontuação que a gente ainda tá com ela em aberto ainda. Então, teve o primeiro questionário, a segunda atividade da semana passada e essa última que fecha a nossa disciplina. Então, só para encerrar, essa aula que está disponível no aula daqui a pouco, os 4 links dos vídeos que eu exibi também, e os 2 slides da fala. Amanhã tem um texto complementar à aula e à atividade, que funciona como a aula de amanhã, tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos, ao acompanhamento da disciplina, né, que termina amanhã, oficialmente. Obrigado por esses momentos de conversa que a gente teve aí nesses dias, nessas semanas. Espero que vocês atinjam os objetivos de vocês, desenvolvam o seu planejamento e cheguem onde vocês querem chegar, com muito trabalho, suor e dignidade, que é importante, e tentem levar um pouco do que a gente trabalhou aqui para a vida de vocês, seja profissional ou pessoal, porque uma disciplina ela só tem sentido quando ela de alguma maneira toca os alunos e alunas, e eles podem de alguma maneira pensar o conteúdo delas para além do que a sala de aula propõe. Então, muito grato a vocês e parabéns para todo mundo aí. Obrigado, viu? Então, a gente se vê por aí, qualquer coisa, o WhatsApp está aberto, amanhã tem a aula e é isso. Espero que ninguém fique em recuperação também. Tchau, pessoal. Eu que agradeço, professor. Gostei da aula. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Mais. Deixa eu parar de gravar aqui.